Hariom, gente, boa noite. Então a gente continua com uma segunda live para responder as demais perguntas que foram sugeridas por vocês. A gente tem 3 outras perguntas, tá? E já vamos começar com a primeira. Como o yoga pode combater doenças modernas como ansiedade e depressão? Então, o yoga ele tem várias abordagens para poder lidar com essas condições mentais, tá? A ansiedade, a gente pode definir isso como uma expectativa de algo que poderia acontecer. Às vezes vai acontecer, às vezes é só imaginação. Então, na verdade, a gente tem uma mente que se projeta para frente, que está antecipando, né, um evento que é suscetível de acontecer, mas que não vai necessariamente acontecer. Então, tu tem uma projeção mental para frente, né, e tu tem uma antecipação que cria estresse. E isso é a ansiedade. Então, pode ser relacionado com muita atividade mental, né? E no caso, yoga ele vem na perspectiva também física para lidar com isso. A gente vai começar com a ansiedade, tá? A gente pode, então, utilizar o yoga de forma física, as posturas, como todo mundo conhece, posturas yógicas, para minimizar a atividade mental. Uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa que trabalha no escritório, né? Todos os dias, vamos dizer, 8 horas por dia, semanas após semanas, meses, anos, a atividade dela é basicamente mental. Na vida, a gente precisa de equilíbrio. Se a gente tem uma atividade mental hiperestimulada, a gente precisa trazer o equilíbrio de volta com uma atividade física. É interessante na pergunta que a pessoa escreveu doenças modernas, porque no passado tinha muito menos esse tipo de doença que aparecem justamente com uma sobrecarga mental. No passado as pessoas estavam fazendo muito mais trabalho físico, né? Mas então hoje em dia, de novo, aquela pessoa que está no escritório o dia inteiro sentada, assim, ó, pedalando na sua mente, ela está cultivando as energias mentais. E quando a gente trabalha muito com a mente, a gente fala hoje em dia de burnout também, né? Estresse, ansiedade, vai criar um desequilíbrio, né? Então, o yoga ele pode restabelecer esse desequilíbrio com as posturas, né? Atividade física. As posturas elas vão ajudar também a voltar na terra, também, a manter os pés no chão. Segundo o yoga, né, o corpo físico ele está constituído dos 5 elementos que estão presentes em qualquer tipo de matéria: terra, água, fogo, ar, éter. A mente, cabeça, cérebro e mais éter, mas um pouquinho ar. Quando a gente solicita muito a nossa mente, quando a gente estimula bastante a mente, a gente estimula bastante esse elemento éter.
ar também. Qual é o oposto desse elemento éter? É terra. Éter é muito sutil, né? É vazio, aparentemente, é leve, é em permanente movimento. Pelo contrário, a Terra ela é mais pesada, estável, imóvel. Então, elas têm todas as qualidades contrárias do éter. E a Terra ela é matéria densa, grossa, palpável, né? Quando tu vai fazer um trabalho físico através das posturas de yoga, tu vai estimular esse elemento terra no teu corpo. Então, além de fazer uma atividade física que vai trazer equilíbrio para compensar de uma atividade mental exagerada, tu vai estimular o elemento terra no teu corpo e, para estimular ainda mais, sem exagerar, né, tem posturas que lidam bastante com o chão. As posturas que trabalham bastante as pernas, coxas, panturrilhas. Então, posturas sólidas, firmes, estáveis, evitar o movimento nesse caso. Então, apoios nas pernas e bastante das posturas que estão realizadas mesmo no solo. É inconsciente aquilo ali, mas tu trabalha, tu estimula o elemento terra quando tu faz esse tipo de posturas. Ansiedade, de novo, a gente falou que é uma projeção da mente para o futuro, que tem uma expectativa, que está antecipando e que está eventualmente imaginando. Se a mente ela se projeta, ela está no futuro, tá? Então, o yoga, como ele vai trazer o equilíbrio numa outra perspectiva? É de voltar para o presente. Quando tu faz as posturas, de novo, o prof, ele incentiva sempre a tua capacidade de consciência, a tua capacidade de observação, a consciência do teu corpo, a consciência do movimento que tu está fazendo, a consciência da tua respiração. Porque é uma maneira justamente de fazer um trabalho indiretamente sobre a tua mente. Se a mente se projeta, a gente quer ela de volta no presente. Agora, eu estou sentado, meu corpo está aqui, é o momento presente. Se eu conscientizo meu corpo, a minha mente ela não está no futuro. Então, a gente vem contrar, né, uma eventual projeção mental. A gente pode fazer estimular essa presença mental através da respiração também, né? Tem práticas de respiração que lidam com a energia e que vão trazer a mente de volta no presente. Simplesmente, se tu acompanha a tua respiração, seja seguindo o fluxo do ar nas tuas narinas, ou movimento abdominal, por exemplo, a respiração sendo um processo permanente e sempre presente, se tu acompanha a tua respiração com a tua atenção, a tua mente, ela volta no presente, automaticamente, né? E tem práticas mais específicas que vão estimular o equilíbrio, né? Na personalidade, eu estava falando da questão do controle das energias, por exemplo, a respiração alternada, né? Que é bastante praticada e conhecida, ela vai equilibrar as energias no corpo. E, então, estimular não muita atividade, estimular relaxamento mental, entre outras coisas. Tem práticas de respiração que vão estimular esse relaxamento mental também. Então, corpo, respiração, relaxamento, obviamente. As práticas de relaxamento curto, elas vão estimular um relaxamento mental. Elas vão trazer, na verdade, um legítimo
relaxamento. Se tu vai no cinema, beleza, eu gosto de ir no cinema, eu vou no cinema, é um momento legal, é um momento onde não estou pensando nas minhas atividades habituais, mas a minha mente ela continua processando informações, o filme, sons, imagens, acompanhando a história. A mente ela continua trabalhando, é a natureza dela. Então é isso que ela faz. Durante os relaxamentos curtos, no yoga, de novo, a ideia é de trazer a mente de volta para o presente, mas intencionalmente. Tu está deitado, tu conscientiza o teu corpo, então tu ocupa a tua mente. Tu acompanha a respiração, eventualmente uma contagem. Isso que eu estou descrevendo é um princípio comum com as práticas de meditação. É uma ideia de saturação da mente, ocupar a mente. Se tu não ocupa a tua mente, ela se ocupa sozinha. Então, nas práticas de yoga, é isso que a gente faz, para manter ela no presente. Né? Relaxamento profundo, yoga nidra, hipersaturação da mente. Mas relaxamento muito efetivo. Né? Porque a mente, especificamente nos relaxamentos, yoga nidra, prática de meditação, ela entra num sistema de funcionamento onde as ondas elas correspondem justamente ao relaxamento, ao calma. Né? A nossa mente, a atividade dela ela pode ser medida, né? Em frequência. Então, é uma energia que está sendo medida. E quando a gente acorda, tem uma faixa de ondas. Quando a gente está dormindo, outra faixa de ondas. Quando a gente está sonhando, outra faixa de ondas. Quando a gente está relaxando, outra faixa de ondas. Nas práticas de yoga, a gente vai trabalhar aí, especificamente nas coisas de relaxamento, yoga nidra, meditação, a gente vai colocar a mente num modo de funcionamento que estimula a paz interior, que minimiza os movimentos mentais. O trabalho dela não é tão forte quanto, por exemplo, de novo, eu estou no escritório trabalhando o dia inteiro, procurando resultados, procurando fornecer um esforço mental. Trazer a mente no presente, através das práticas de yoga, para lidar com a ansiedade, obviamente, não funciona como um remédio. Eu estou falando de um remédio físico, né, que a gente toma. Funciona como um remédio, na perspectiva que a gente pode reeducar a mente aos poucos. Né? Tu não chega com ansiedade de um dia para o outro. É uma coisa que foi estimulada, que foi construída, até chegar àquele estado de ansiedade. Da mesma forma, se tu quer lidar com isso eficientemente, sem efeitos colaterais, através das posturas de yoga, aí que tá, tu volta, aos poucos, tu vai reeducar a tua mente, trazendo ela cada vez mais no presente. E funciona. Funciona super bem. Né? Então, posturas, a respiração, relaxamento, yoga nidra, meditação, são bastante ferramentas. Né? Não é necessariamente simples, porque nesse caso, a ansiedade, a mente ela já está condicionada, habituada a funcionar numa determinada velocidade. Né? Então pode ser que a pessoa ela não vai se acostumar. Não vai ser necessariamente fácil. A ansiedade já é alguma coisa que é relativamente pesada. Né? Então teria que considerar
o yoga como uma terapia e renovar as práticas frequentemente, pelo menos mais de 2 vezes por semana, vamos dizer, 1 hora de cada vez, né? O relaxamento sem moderação, o relaxamento pode ser feito diariamente. Quando a gente vai no médico para pedir uma prescrição para ter um remédio, a gente toma diariamente, né? Às vezes 2 ou 3 vezes por dia. Se a gente fosse considerando as práticas de yoga como um verdadeiro remédio, uma forma terapêutica, e praticar 2 ou 3 vezes por dia, os resultados seriam muito mais rápidos. Agora, a depressão, né? Na pergunta era combate das doenças modernas, ansiedade e depressão. Depressão, em termos de velocidade do pensamento, é um pouquinho diferente que a ansiedade. Primeiramente, a depressão ela faz parte da vida. Então, é normal. Oscilamos, momentos felizes, momentos menos felizes. A gente experimenta instantes de depressão, eu não vou dizer diariamente, mas com frequência. Faz parte da vida. Agora, casos de depressão mais pesados, tipo depressão constante, a pessoa ela se encontra numa situação onde ela está fechada, onde ela não quer sair da cama, não quer interagir, não quer fazer atividade. Ela está fechada dentro dela e cultivando algo que é negativo. Então, de novo, as práticas de yoga, como elas podem lidar contra isso? A pessoa que está deprimida, ela está girando, e ela não se... Na verdade, esse movimento mental é tipo um bloqueio, porque ela não sai do padrão de funcionamento, que é negativo no caso. Talvez vocês estão familiares com os chakras, que são centros de energia sutil dentro do corpo. Tem um chakra que se chama Manipura Chakra, que difunde a energia. Ele funciona como um gerador também. Além de difundir a energia, ele funciona como um gerador. As práticas de yoga, elas estimulam bastante das práticas de yoga, para começar com as posturas, estimulam Manipura Chakra. Manipura Chakra, ele pode ter um papel similar a alguns remédios que estão dados para lidar com a depressão, no sentido que ele vai acelerar o metabolismo, acelerar a transmissão da informação entre os neurônios e mudar o padrão de funcionamento da mente. Sair daquele círculo vicioso. Através das posturas, a gente pode fazer isso. O Manipura está localizado na coluna vertebral, no nível do umbigo. Então, todas as posturas de extensão, de uma forma, elas vão estimular aqui a região dos rins, estimular a Manipura. Bastante posturas de flexão também vão estimular a Manipura, pela questão das posturas. Nesse caso da depressão, posturas de abertura, né, extensão da coluna vertebral, elas podem ajudar porque elas vão estimular o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele corresponde à aceleração do metabolismo, movimento, velocidade. E então,
é o contrário de inatividade, que corresponde ao sistema nervoso parasimpático, né? O yoga considera que a gente tem duas energias principais, a energia solar, a energia lunar, a energia positiva, a energia negativa. As posturas que estão dinâmicas e as posturas de abertura, elas estimulam a energia solar positiva e o sistema nervoso simpático. A depressão é um ponto comum com a ansiedade no sentido que é uma exageração da utilização da mente. Então a gente precisa lutar com o corpo e ainda mais a gente precisa práticas um pouco dinâmicas, práticas de aberturas para contrabalançar com força no nível nervoso e no nível energético. Então as posturas elas estão muito interessantes. A questão das práticas de respiração, além da respiração, os pranayamas, né? Respiração e pranayama são duas coisas diferentes, né? Respiração, a gente vai respirar de uma forma ou de uma outra, mas os pranayamas são especificamente para lidar com a energia. Tem pranayamas dinamizantes, né? Kapalbhati, Bhastrika, que vão estimular de novo a energia solar, sistema nervoso simpático, e criar um equilíbrio com excesso de energia lunar negativa que está predominante. Quando eu estou falando de energia positiva, negativa, não tem uma melhor que a outra, tá? É como uma bateria. Tem um polo positivo, tem um polo negativo, tá? Então, movimentos, posturas de abertura. As posturas de abertura, elas vão ter uma influência sobre a nossa personalidade, sobre a nossa mente, simplesmente porque elas estão abertas. Quando tu te fecha assim, tu vai numa postura de flexão, eu vou fazer assim, estão vendo? Daqui a pouco eu vou fechar os olhos e o meu corpo está fechado. Vocês podem fazer a experiência em casa, talvez já fizeram numa prática de yoga. Quando o corpo está fechado, a gente vai estimular a interiorização da nossa atenção. Como a gente falou, as pessoas sofrendo de depressão, elas estão muito interiorizadas. Então, as posturas de aberturas, pelo contrário, elas vão nos abrir para o mundo. Estimular uma abertura mental, uma abertura emocional para o exterior. E, nesse sentido, elas vão ajudar. Então, posturas, respiração, o relaxamento é importante. Sempre é importante. Geralmente as pessoas depressivas, elas podem ter um histórico de estresse. Então é bom acalmar. A gente precisa de segurança. O relaxamento ele traga segurança também. A questão da meditação nos casos de depressão depende do nível da depressão. Porque a meditação é uma interiorização da atenção. E a pessoa depressiva ela pode sofrer de um bloqueio mental também. Quando a gente vai trabalhar as práticas de meditação, depende das meditações, mas geralmente a gente vai concentrar a mente, a gente vai focar a mente e a gente lida com a energia lunar. Então pode ser delicado e tem que realmente estudar o caso, conversar com a pessoa para avaliar o nível de depressão do qual que ela está sofrendo, né? Então, meditação pode ser indicado, mas realmente com cautela e dependendo dos casos. Então, o yoga ele tem várias ferramentas, né, para lidar com ansiedade, depressão,
eu acho que é isso que eu queria falar, pensando, né? Surya Namaskar, sequências de práticas podem ajudar. É um movimento, né? E sair daquele condicionamento mental, em ambos os casos, ansiedade e depressão, para voltar para o presente, para voltar no corpo e para se extrair daquele condicionamento mental negativo que está sendo cultivado e que está tomando completamente o controle, né? Pensamentos negativos ou imaginação que tomam o controle da clareza mental. Falando em clareza mental, eu estou pensando agora em alguns mantras, como o Gayatri Mantra, né? Bastante pessoas estão familiares com esse mantra. Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Mantras são ferramentas para liberar a mente. Man, mente, tra, liberar. Liberar a mente. Simples, não é? O bom dos mantras é que eles vão atuar além do intelecto, além da mente. O mantra, no caso dos mantras sânscritos, é uma palavra som, que não tem necessariamente significado. Esse Gayatri Mantra ele tem um significado, mas tem mantras mais curtinhos, mantras sementes, raiz, que não têm significados, que são muito poderosos, é que simplesmente através do som emitem uma vibração que vai criar um despertar. O Gayatri Mantra ele tem uma vibração que estimula a clareza mental, o discernimento e as qualidades avançadas da mente, tipo intuição. É muito precioso na perspectiva desse tipo de doenças. A pessoa que repete o mantra ela não precisa raciocinar, porque, como eu falei, atua além da mente. Não precisa entender. A vibração ela atua por conta própria. Se eu vou, vamos supor, numa grande avenida, numa metrópole, por exemplo, Porto Alegre, eu vou lá na Assis Brasil, eu sei lá, vou no centro histórico, numa hora, meio-dia, 1 hora da tarde, tem muita gente. Vamos ficar na Assis Brasil, tá? Uma baita avenida onde tem muito movimento. Se você vai lá sentar, tem barulho, tem ônibus, tem cheiro. A vibração dos próprios carros, exceção da circulação automobil, ela pode ser desagradável. Eu não vou dizer ela é desagradável, eu vou dizer ela pode ser desagradável. Tá? A cidade vibra. Se eu vou numa floresta, onde tem outros sons, mas sons do vento nas folhas, som das folhas e dos galhos que estou quebrando embaixo dos meus pés, som dos pássaros. É um outro tipo de vibração. Se eu vou caminhar numa praia, ouvindo as ondas quebrar, né, na beira da praia, é um outro tipo de som. E geralmente o ser humano ele reage favoravelmente a essas vibrações. Os mantras eles vão nos fazer reagir positivamente. E então, como eu estava falando, cada mantra vai ter uma intenção específica, uma vibração específica, e a gente vai reagir de uma forma específica em função de cada mantra. Os mantras, então, nessa perspectiva, eles podem ajudar, né?
Os mantras são ferramentas. No passado, era um ramo particular do yoga muito poderoso. É verdade que hoje em dia a gente fala de mantra de forma mais comum, né? Mas esses mantras sânscritos, eles estão muito interessantes. O Gayatri Mantra tem outros, né? O Gayatri Mantra é um mantra que dinamiza. E nas práticas um pouco mais avançadas, a gente pode combinar a utilização dos mantras, do Gayatri Mantra, inclusive, com a respiração. É uma prática que estimula bastante a energia vital, energia positiva, energia solar. Então, a gente volta com essa questão de colocar um peso, né, no lado da balança e lidar com o excesso de energia mental. Tem mantras sementes, Bija Mantra, como a Ram, por exemplo. A Ram estimula Manipur. A Ram, a palavra em si, ela não tem significado nenhum, né? Mas ao repetir esse mantra, a gente vai estimular o despertar dessa energia positiva de novo, né? Então, nesse caso dessas doenças que são mentais, né, é um excesso de energia mental, uma estimulação da mente, a gente procura voltar com energia vital.